Então eles dizem que eles veem anjos e que tem um túnel vindo. Se você tiver um certo domínio, você pode sair e voltar sem grande esforço. Você pode fazer um pouco de ioiô neste corpo, se você desejar. Existem muitas coisas que você pode perceber aqui mesmo. Então, eu gostaria de ouvir o que você pensa sobre a experiência de quase vida e morte. Muitas pessoas em cirurgia dizem que, você sabe, no meio da cirurgia elas conseguiam sair do corpo e ver o que estava acontecendo, observavam a conversa e o que o médico estava fazendo. Não apenas um pensamento. As pessoas realmente morrem naquele instante? Ou elas alcançam algum moksha, ou paraíso, e retornam? Quase morte? Você quer dizer experiência de quase morte? Você disse quase vida, então eu estava me perguntando o que é isso? Então, quando eu olhei para você, eu vi a vida. Experiência de quase morte. Acho que Emery quer acrescentar algo a respeito disso. Eu acho que você pode estar, talvez, misturando duas coisas. Ou seja, existem pessoas sob anestesia que ficam cientes. E, digamos, apenas para o propósito dessa conversa, em um dado momento, elas simplesmente não receberam anestesia suficiente. Então elas ficam cientes do que está acontecendo ao redor delas. Não, mas pelo menos muitas pessoas podem ver de cima o que está acontecendo embaixo. Existem ainda as experiências de quase morte, nas quais, digamos, a pessoa está prestes a morrer, é comum. Você sabe, nós lemos esses relatos, como o Dr. Sanjay Gupta descreve no livro, sobre como enganar a morte. Neste caso, eles têm, então, essas experiências em que eles podem ver luzes ou que você... Portanto, eu só quero distinguir porque existem dois casos diferentes. Sim, é isso que eu quero saber. Ok, tudo bem. É mais focado nas experiências fora do corpo. Como? Experiências fora do corpo. Experiências fora do corpo. E nós vemos isso, às vezes em que certas drogas que nós damos aos pacientes, eles relatam experiências fora do corpo. De qualquer forma, quando nós falamos morte, a definição de morte em um certo nível significa que você perdeu o seu corpo. Isso é morte. Então, quero dizer, não vamos entrar em outras áreas, elas vão te levar a lugares muito confusos. Sobre a experiência de quase morte, o que está sendo referido como meditação, nós temos um certo tipo de meditação chamado shunya. Isso significa, shunya foi literalmente traduzido como vazio. Essa não é a tradução correta, mas não existe uma palavra apropriada em inglês. Portanto, significa o vazio ou o nada. Então, se você se sentar em meditação shunya, não é quase morte, é de fato a morte, mas morte consciente. Veja, se você tem... Suponha que você esteja andando de bicicleta. Você é um ciclista novato com pouco equilíbrio, então você vai assim. Um outro garoto está andando de bicicleta. Ele anda de mãos livres, assobia, olha para cá, olha para lá, pedala, faz todo tipo de coisa, fica de pé no guidão, dá meia volta, pula, tudo isso. Por quê? É um certo domínio, um certo equilíbrio e domínio. Agora, você pode pular da bicicleta e pular de volta e fazer todas essas coisas. Da mesma forma, com o seu corpo, se você tiver um certo domínio, você pode sair e voltar sem grande esforço. Agora isso está acontecendo acidentalmente, por causa de algum medicamento, ou para muitas pessoas, durante os anos 60, 70, a época do LSD, havia muita gente falando sobre essas coisas. Senhor, é a sua época? Foi a sua época. Metaforicamente. Então, muitas pessoas falavam sobre isso e isso realmente aconteceu com elas. Não é que elas estivessem imaginando coisas, isso realmente aconteceu com muitas delas. Mas aconteceu também porque era alucinatório, ninguém sabe se foi uma coisa ou outra. Não há como dizer com certeza que isso realmente lhes tenha acontecido ou não, mas eu conheci muitas pessoas daquela época que genuinamente experienciaram coisas com as quais suas vidas foram transformadas de muitas maneiras diferentes, de uma forma louca, mas, de repente, tudo nelas mudou simplesmente porque, de alguma maneira, elas perceberam isso, que você pode fazer um pouco de ioiô com este corpo, se você quiser, não é uma coisa permanente. Apenas essa pequena tomada de consciência mudou a maneira como elas percebem a vida, como elas se comportam e agem em suas vidas. Então, essa quase morte, eu realmente não analisei nada disso,
mas algumas pessoas me disseram, alguns livros populares, então eles dizem que elas veem anjos e que tem um túnel aparecendo. Veja, uma coisa você tem que entender, quando alguém vai para a mesa de cirurgia, os médicos podem estar confiantes, o paciente sempre teme que possa morrer. Olá? Os médicos podem estar confiantes, eles conhecem o caso, eles sabem o que estão fazendo. 99% do tempo eles estão confiantes no que estão fazendo. Mas o paciente, uma vez que ele fecha os olhos e entrega a sua vida a alguém, ele sempre teme o que possa acontecer. Então qualquer coisinha ele pensa que é a morte. Isso acontece com as pessoas. Se você colocar uma arma na cabeça delas e simplesmente dispara e erra, ou se for um tiro vazio, elas quase morrem. Experiência de quase morte, elas têm um branco por algum tempo e depois voltam. Elas realmente acham que foram e voltaram. E elas também veem a cena de cima, porque isso é por causa de Hollywood. Portanto, a mente humana é capaz de criar muitas dimensões de experiências. Isso não precisa ser interpretado como morte, é vida, antes de tudo. De qualquer forma, eu estou lançando um livro sobre a morte, Death, An Inside Story. Eu estou trabalhando nele há 6 anos e meio, ainda não está completo. Espero publicá-lo mais ou menos no ano que vem. O porquê de eu estar dizendo isso é que, na realidade, não existe tal coisa como morte. É vida, vida e apenas a vida, passando de uma dimensão para outra, de outra dimensão para outra. Então, se eu perco uma dimensão, parece que é morte. Hoje em dia, é um fato médico que diz que, aproximadamente a cada quinzena, você perde 7 quilos do seu corpo existente e algo novo entra em uma quinzena. Seja qual for o seu peso, apenas calcule em quantas quinzenas você estaria completamente perdido. Tudo que você tem em seu corpo está se perdendo continuamente e outra coisa está entrando, mas você não experiencia como morte. Cada refeição e todos os dias você esvazia seu intestino, você deveria experienciar isso como quase morte. Mas isso não acontece com você. Mas isso acontece com você porque existe um certo desligamento em sua experiência, principalmente por causa do impacto anestésico. O desligamento de várias faculdades com as quais você normalmente está acostumado, de repente faz você se sentir morto. Ninguém morreu. É uma percepção completamente errada? Sim. A cada momento de sua vida, se você quiser, se você não estiver emaranhado com situações e seus próprios pensamentos e emoções, existem muitas coisas que você pode perceber aqui mesmo. Aqui mesmo, sentado aqui, você pode olhar para a sua vida a partir de lá, ok? Isso não é quase morte, isso é vida. Mas, pelo fato de que, como eu disse, a perda de faculdades funciona bem para muita gente, infelizmente, isso não é bom. Isso aconteceu. Um homem reencontrou um amigo próximo que ele conhecia muito bem de quando frequentaram juntos a universidade, após uma pausa de 25 anos. Então ele o convidou para jantar em sua casa, ele foi, e sendo uma família indiana, a esposa estava servindo e esses 2 homens estavam comendo. E toda vez que ele queria pedir algo à sua esposa, ele dizia, minha querida, meu doce, meu bububu, meu bulbul e tudo mais. Você é Tamil, então meu tangam, meu chuchu, todas essas coisas. Então, depois que o jantar terminou, o amigo estava indo embora e ele disse, você tem uma vida incrível, não tem? Eu estou casado com a minha esposa há 15 anos, nós nem nos olhamos. A maneira, as palavras de carinho que você está derramando sobre a sua esposa são verdadeiramente fantásticas. Ele disse, do que você está falando? Ele disse, você a chamou de bulbul, você a chamou de tangam, você a chamou disto? Ele disse, cara, eu me esqueci do nome dela 7 anos atrás. A perda das faculdades, infelizmente, funciona muito bem para muitas pessoas porque elas estão sofrendo as suas próprias faculdades. As maiores faculdades que chegaram até nós depois de milhões de anos de evolução, infelizmente nós sofremos, porque nós não lemos o manual do usuário. Se esta única coisa for feita, qualquer doença crônica que a pessoa tiver desaparecerá por completo. O construtor ou a fonte da criação deste corpo está dentro de você? Aquilo que criou todo este corpo não conseguiria consertar um probleminha? Nós ajudamos milhares de pessoas a sair deste problema
apenas fazendo certos processos simples. Qual é a relação entre o eu espiritual e o corpo físico no que diz respeito à doença e à autocura? Estar livre de doenças não significa necessariamente bem-estar. É uma parte essencial, mas não o todo disso. Quando você se sente bem, quando se sente realmente bem em todos os níveis de quem você é, isso é bem-estar. É uma questão de estar em sintonia com tudo que existe dentro de si e o que existe ao seu redor. É uma questão de ser uma vida plena. É uma questão de estar vivo existencialmente, não psicologicamente ocupado. Saúde é apenas um dos ingredientes para o bem-estar. Saúde é um ingrediente necessário, mas não é tudo, pois a palavra saúde vem da palavra integral. Isso quer dizer que quando você se sente completo, quando você se sente inteiro, você está saudável. Então, nesse contexto, saúde é bem-estar. Mas hoje em dia, a maneira com que a saúde está sendo vista é apenas como saúde física, apenas como que você deve passar de todos os testes que o médico lhe der. Portanto, nesse sentido, não é o bem-estar completo, mas é um ingrediente essencial para o bem-estar. Sem o bem-estar físico, sentir-se bem é árduo, você sabe? Assim como temos uma fisiologia médica, temos uma fisiologia yógica. Nós vemos o corpo como 5 invólucros ou 5 camadas. A primeira é o corpo físico, que é chamado de Annamaya Kosha, que significa literalmente, se traduz como o corpo alimentar. O corpo físico que carregamos é apenas uma acumulação do alimento que comemos, ou é um pedaço do planeta que nós pegamos? A próxima camada do corpo é conhecida como Manomaya Kosha, que significa literalmente corpo mental. Portanto, no yoga, nós não vemos a mente em nenhum lugar específico. O corpo inteiro tem inteligência, e o corpo inteiro, todas as células do corpo têm sua própria memória. Pelo menos sabemos hoje, até pela medicina moderna, e por nossa experiência sabemos que nosso corpo, cada célula do nosso corpo, se lembra daquilo que aconteceu aos nossos antepassados há 1000 anos ou há milhares de anos. Então, há uma enorme memória e inteligência em cada célula. Portanto, temos um corpo mental. Isso é como o hardware e o software. Mas essas duas coisas não fazem nada sozinhas, a não ser que você as conecte a uma fonte de energia. Então, a terceira camada do corpo é chamada de Pranamaya Kosha, ou corpo energético. Há muito conhecimento e conhecimento experiencial sobre este corpo energético que nós conhecemos como Pranamaya Kosha. Existem 72.000 nadis ou caminhos que se manifestaram de uma certa maneira. Há um conhecimento completo e profundo sobre essas coisas, sobre como podemos dominar cada uma delas e o que isso causará em nossa experiência e em nosso senso de bem-estar. Essencialmente, se estivermos olhando apenas para a saúde, se seu Pranamaya Kosha, ou corpo energético, estiver apropriadamente equilibrado e vibrante, não haverá doença no corpo físico ou no mental, não há possibilidade de doença nem no corpo físico nem no mental. Alinhar o corpo energético apropriadamente entre suas duas metades, que são conhecidas como Ida e Pingala, e mantê-las vibrantes. Caso essa única coisa seja feita, pode-se ver claramente qualquer doença crônica que se tenha, seja no corpo físico ou no campo mental, desaparecerá por completo. Nós podemos mostrar milhares de pessoas assim, que quando as pessoas aparecem com problemas, nós não tratamos daquele problema, apenas ajudamos elas a deixarem seu corpo energético vibrante e equilibrado. Então temos várias maneiras de olhar para isso, vamos olhar desta maneira. O construtor deste corpo está dentro, não é? O construtor ou a fonte da criação deste corpo está dentro de você. Então, se você tiver um reparo a ser feito, você preferiria ir ao fabricante ou ao mecânico da região? Se você perder acesso ao fabricante, você irá andar e rondar por aí com o mecânico da região? Do contrário, você irá naturalmente para a fonte da criação. Aquilo que criou todo este corpo não conseguiria consertar um probleminha? Definitivamente sim, caso você encontre o acesso. Para a maioria das pessoas, nós as ajudamos a sair de suas condições asmáticas. Problemas de respiração são tão comuns nas áreas urbanas, na Índia,
que nós ajudamos milhares de pessoas a sair desse problema? Não ao tratá-las com medicamentos, apenas fazendo certos processos simples. Se você mergulhar profundamente em si mesmo, aquilo que criou o próprio corpo, essa inteligência e essa energia que criou este corpo, está bem aqui? Podemos lhe ensinar métodos de como conseguir acesso a isso? O que estamos oferecendo ao mundo como engenharia interior é apenas isso? Um método simples para todos voltarem-se para dentro e encontrarem acesso? Não é uma religião, não é uma filosofia, não é nem mesmo um ensinamento, é uma tecnologia para voltar-se para dentro, tecnologias para o bem-estar. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!